Eu sou a Lu e hoje eu vou pintar com vocês uma rosa amarela num lugar americano feito de corvim. Mas nós vamos ler uma palavra antes. Do Salmo 81, versículo 1. Diz assim: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Aqui nós temos o risco. Esse material é um corvim, tá? Eu vou fazer um lugar americano que mede 45 por 30. 45 por 30. Nós vamos começar aqui pelas folhinhas. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Você pode pintar também em tecido normal, você pode pintar no emborrachado, enfim, pode fazer na superfície que você quiser. Essas folhinhas, eu quero que elas fiquem um pouco mais suaves do que essas outras maiores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar com o verde oliva no centro. Você viu que tem duas ranhuras para o lado, é o lado onde eu vou colocar a sombra, sem chegar até o final. Agora eu carrego o pincel de tinta novamente e venho do lado oposto. Eu venho colocando essa tinta e puxando para dentro. E eu vou colocando o pincel de forma que já fique ali aquele serrotinho. Aqui tá bem cobertinho de tinta e daí só limpei o pincel para dentro e aqui limpei para fora. Então, agora eu vou, sem lavar o pincel, pegar um pouquinho do branco. E você vai puxar para fora, deixando arranhado. Eu sempre digo que você não deve usar o branco para fazer luz nas folhas, mas com o verde oliva você pode trabalhar com o branco, que fica uma cor agradável, porque o verde oliva ele tem amarelo na composição e isso faz com que o branco combine bem. Vai ficar assim a folhinha. Aqui, vou fazer essa que tá por baixo daquela. Mesma coisa, ponho o verde no meio, puxo o verde pro lado, preenchendo bem, só não precisa preencher tudo. Desse lado, faço a mesma coisa, colocando o verde, deixando a serrinha e puxando para dentro. E agora eu coloco o branco no espaço que sobrou, puxo para fora, desse lado não muito, porque essa folhinha vai levar branco desse lado. E coloco do lado de cá, do lado direito, e vou puxando para fora também. Quanto mais você conseguir deixar essa ranhura, melhor vai ficar. O acabamento dessas folhinhas eu vou fazer com o verde oliva e com o pincel zero, que é isso aqui, ó. A serrinha do lado do branco, os risquinhos centrais do lado oposto, e agora com o branco, com a tinta úmida, eu coloco aqui no centro. Não precisa atravessar, mas assim, ó, um pouquinho, uma linha para iluminar aquela parte central. Então, é assim que vai ficar a nossa folhinha. E vou terminar as outras duas e mostro para você em seguida. Olha só como ficou. Já fiz aqui, ó, os risquinhos que saem lá por trás. E esse aqui também com o zero e o verde oliva.
Agora nós vamos fazer os botõezinhos. Eu vou começar por esse aqui que tá atrás. Estou usando um pincelzinho número 2, eu tava usando o número 6 aqui, mas você pode fazer com 2, tá? Tem gente que consegue fazer com um pincel maior, tem gente que gosta de usar um menor. Não tem problema, o pincel que você se adapta melhor. Amarelo ouro, eu vou preencher esse pedacinho aqui. Só, não vou nem lavar meu pincel. Vou pegar o verde oliva. Você tá vendo aqui o contorno desse botão? Tá por cima daquele botão. Então, o botão que tá atrás, eu vou deixar já com o verde oliva, com a sombra. Eu tenho essa bolinha aqui embaixo, ela também, porque isso daqui é gordinho. Então, essa bolinha aqui, ela vai ficar sombreada. Vai ficar um pouquinho mais escura. Deixei um pedacinho ali, porque eu já vou colocar uma pontinha de branco e vou trabalhar redondinho. Mais um pouquinho, porque a minha tinta não me permitiu chegar até a borda. Ó, agora cheguei. Viu como ficou? Bem iluminado. Vou pôr ainda mais um pouquinho, sem esfregar muito. Vai de leve. Aí, agora eu vou realçar o contorno desse lado e já vou colocar aqui um cabinho. Ficou bem gordinho, porque tem uma luz bem acentuada. Quando secar, provavelmente a gente volta e põe um pouquinho mais de luz. Mas agora tá bom. Peguei verde oliva de novo. Você viu que eu tenho na verdade são 3 espaços. Esse aqui, ele tá por trás, eu vou deixar escurinho total. Esse aqui, eu vou colocar a sombra desse lado, para esse ficar totalmente por cima, na frente. Quem tá na frente ganha mais luz, então vai ficar um pouquinho mais iluminado. Coloquei a sombra. Agora, o branco, eu coloco ali no restante. E eu venho misturando pra cima do verde oliva. Posso fazer o contorno. Meu pincel tá sujinho de verde, então esse branco não vai ficar puro. Olha, tá ficando bem clarinho. Pintar no curvim ou no emborrachado não é a mesma coisa que pintar no pano. Quando a gente está pintando no curvim, assim como no emborrachado, você deve colocar tinta suficiente para penetrar nas cerdas. Tá vendo? Já ficou pronta aquela parte. E eu vou fazer aqui, ó, esse rabinho, essa pontinha. Agora ficou esse daqui da frente. Eu vou colocar verde oliva até quase a borda. Eu vou colocar o branco para fazer o contorno. E vou dar uma misturadinha de leve no verde oliva. Aqui eu tenho um pedacinho de branco também, que é esse daqui, ó, que tá saindo lá por trás. Então, eu já coloquei. Só que esse daqui, ele não pode ficar claro, claro e escuro. No meio, ele tem que ficar um pouquinho mais claro. Porque, afinal, essa parte aqui, ela tá alta. E quando tá alto, é luz. Por isso, eu vou acrescentar mais luz aqui embaixo. E eu vou fazer com o pincel aqui, ó, um contorninho. Aqui eu vou puxar esse rabinho. Aqui também eu tenho o outro que tá saindo lá de trás do amarelo. Um pouquinho do branco aqui. Vou pegar um pouquinho do branco e vou puxar aqui, ó, para mostrar que essa pontinha é dessa sépala. Eu vou fazer mais uma aqui.
que seria dessa de lá. Ó, coloquei branco, esse daqui, eu coloquei o verde oliva no centro e branco toda a volta. Agora, nós vamos fazer este aqui. Eu vou começar colocando as sombras. Verde oliva aqui embaixo, deixando um espaço ali para pôr a luz. Aqui eu tenho 3 espaços. Eu vou colocar a sombra aqui, ó, nesse que tá por trás desse do meio. Olha, o do meio fica com luz dos dois lados, né? Então, esse aqui fica com sombra aqui. Este fica com sombra aqui. E este, eu vou colocar a sombra aqui, ó. Agora, eu completo os espaços com o branco. Primeiro, aqui embaixo, que eu coloco o branco e venho trabalhando redondinho. Depois, um pouquinho do branco, eu vou colocar aqui, ó, nessa borda. E vou misturando também com o verde oliva. Meu risco ficou muito forte, tá aparecendo. Então, eu vou fazer um leve contorno com o verde oliva, ó lá, já disfarçou. Agora, eu vou colocar branco ali daquele lado. Aqui eu tenho uma pontinha que tá saindo lá de trás, já vou deixar. Já vou pegar um pouquinho de tinta no pincel e vou passar aqui, ó, bem no contorno. Já posso fazer uma pontinha aqui, já posso fazer uma pontinha aqui, tudo cheio de pontinhas. Esse eu vou deixar a luz assim, ó, por todos os lados. Mais branco, mais branco, mais branco. Com o verde oliva, se você tiver dificuldade de fazer com esse pincel, pode pegar o pincel zero, tá? Não tem problema. Vou fazer mais uma pontinha aqui, eu vou empurrar esse daqui pra lá. E pra ele mostrar que tá por cima, eu tenho que puxar um pouquinho do branco também. Pronto, tá por cima. Esse daqui eu não coloquei amarelinho em cima, deixei ele fechadinho. Agora, eu vou fazer as folhas aqui de baixo. Eu vou fazer esta folhinha que tá por baixo desta, pra você ver. Aqui, eu vou usar o verde pântano como sombra, porque eu quero que ela fique mais forte. Tô colocando o verde pântano aqui, ó, onde a folhinha tá por trás da rosa. Coloquei ali, essa folha tá por cima. Então, aqui vai ficar mais escuro também. Sempre que tiver algo por cima, a sombra vai bater naquilo que tá por baixo. Coloquei, identifiquei onde é a área de sombra. Agora, eu vou aqui no centro, faço um traço e pro lado que tem essa ranhura, eu vou puxar a sombra. Eu posso também colocar um pouquinho dessa mesma sombra desse lado aqui, ó. Não vou colocar muito, vou colocar só um pouquinho, porque imediatamente eu vou entrar com o verde oliva. Com o verde oliva, eu vou terminar de preencher. Aqui eu não misturo, eu coloco do outro lado e venho misturando o verde oliva no verde pântano. Se você não tem o verde pântano, você pode usar um verde mais escuro, como o verde pinheiro, ou então fazer uma misturinha de verde pinheiro ou verde musgo com preto. Melhor o verde pinheiro. Agora eu vou colocar o branco. O branco vai sempre em cima do verde oliva, no caso que é a área mais clara, a área de luz. Puxei, agora eu coloco do outro lado
em cima do verde oliva e puxo novamente no sentido contrário. O acabamento vai com o pincel zero e aqui com o verde pântano, que é o tom mais escuro que eu usei na folha. Finalizando aqui dentro, um pouquinho de branco. Vai ficar assim essa folha. Como eu disse, depois que secar, se esse branco ficar muito sumidinho, você pode acrescentar um pouquinho. Esta folha aqui, eu vou fazer da mesma forma, observando que ela tá por cima daquele lado e por baixo desse. Quando ela tá por baixo, ela fica mais escurinha. Quando ela tá por cima, ela fica mais clara. Sabendo disso, eu já coloco o verde pântano aqui. Vou fazer aqui reto, porque eu vou colocar uma dobrinha. Como dobrou, o serrilhado fica pra dentro, não aqui. Eu preciso que esse lado ali fique mais claro, então eu coloco a sombra aqui e puxo pra fora. E eu sempre coloco essa ranhura para você saber o lado que você vai puxar a sombra, a sua cor mais escura. Completo com verde oliva. E agora eu vou iluminar com branco da mesma forma. Pego um pouquinho do branco e vou fazer aqui, ó, o serrilhado. Você vem trabalhando em zigue-zague. Depois você puxa. Não é preciso chegar com esse branco até o verde pântano. Vou deixar aqui um pouquinho mais escuro. Aí, do centro, você puxa pra fora. Também não chegue com o branco ali, porque ali é área de sombra. Aqui, eu vou trazer um pouquinho só. Vou pegar até o pincel menor pra você ver. Tinta só de um lado. Ponho a tinta pra cima. Saio daqui, cresço e termino aqui. Olha, saí daqui, serrinha. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Terminei aqui. Depois eu volto só puxando aquela tinta. Esse lado aqui tem que ficar retinho. O branco pegou em cima do pântano. Então, ele muda um pouquinho de tonalidade. Vou aproveitar essa área aqui. Vou fazer aqui uma gota. Peguei um pouquinho do verde pântano, fazer uma gota redonda. Ó, faço uma meia lua, mais um pouquinho e faço uma meia lua aqui. Aqui eu fiz uma meia lua puxando pra dentro. Aqui eu faço uma meia lua puxando pra fora. Agora eu pego o branco e vou colocar aqui, ó, eu fiz puxando pra fora com o verde pântano. Agora eu vou inverter, eu vou fazer esse movimento puxando o branco pra dentro. Um pontinho de luz aqui, ó, na área escura. Temos uma gota bem redondinha. Eu vou terminar essas folhas e daí eu mostro pra você tudo pronto já. Olha aqui todas as folhas prontas. Eu vou fazer nessa daqui uma gotinha assim, caindo. Ó, já até tirei a tinta que tava molhadinha. Então, eu pego no cantinho do pincel um pouquinho de tinta escura e eu faço, ó, a gota. Dá pra ver ali o risquinho, né? Agora, eu pego mais um pouquinho e eu fiz esse movimento. Agora, eu vou fazer o mesmo movimento, só que puxando pra trás a sombra. Lavo o pincel. Agora, eu pego um pouquinho do branco. E eu vou fazer aqui, ó,
por dentro a linha. Coloco a tinta fazendo a linha e venho puxando bem de leve. Esse pincel é grosso para eu fazer a pontinha. Então, eu vou colocar com o 0 aqui, ó, contorninho e subiu aqui. Depois, com o 0, na área mais escura, eu vou pôr o pontinho. Se você quiser, você pode fazer tudo isso com pincel 0. Só que com pincel 0, a gente não controla tanto quanto com esse pincel um pouquinho maior, que você pode esfregar ele no tecido. Aí você tem, daqui a pouco vai secar um pouquinho e vai ficar igual a essa, tá vendo? Bem transparente. Você pode até realçar aqui, ó, um pouquinho depois que seca, mas com muito pouca tinta e cuidando para não entortar. Ó, realçando um pouquinho mais o branco. Agora, eu quero retocar uma coisinha aqui nos botões. Eles ficaram só oliva e branco, né? Eu vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou fazer uma sombra em cima do verde oliva. Achei que ficou muito dividida a cor. Do lado de baixo. Vou fazer isso aqui nos dois. Depois, aqui, ó, por trás, só em cima do verde oliva. Você, por favor, não leve esse verde pântano em cima do branco, porque ele fica azulado. Um pouquinho aqui. Pronto, já conversou um pouquinho mais. Vou até puxar um pouquinho aqui, ó, pelo contorno. Aqui também vou colocar um pouquinho, porque esse tá por trás, então ele deve ficar mais escurinho. Um pouquinho aqui. Pronto. Agora, nós vamos pintar a rosa. Nós vamos fazer esta rosa assim. Você vai pegar o teu lápis e você vai dar uma reforçadinha de leve no risco, caso o teu risco tenha ficado muito fraquinho. Você precisa enxergar, porque primeiro nós vamos preencher. Ah, e tem que ser rapidinho. Você já vai deixar o teu amarelo limão, o teu amarelo ouro, o teu caramelo e o teu sépia aqui separado e aberto. Você vai pegar um pincel maior. Deixa eu limpar meu pincel aqui. Peguei um pincel 8 com cerda e eu vou preencher essa rosa assim, ó, atravessado. Esse lado aqui, eu vou colocar o amarelo limão. Eu só não vou colocar aqui nesse miolinho. Ó, eu não vou chegar aqui. Vou preencher o resto. Agora que eu preenchi a metade com amarelo limão, eu vou preencher o restante com amarelo ouro. Só que eu não vou deixar assim uma linha. Eu coloco o amarelo ouro e eu vou limpar, tirando essa divisão. Ó, eu vou limpar bem aqui, ó, o pincel. Prontinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e vou colocar aqui dentro. E eu vou misturar um pouquinho no amarelo limão. Vou lavar meu pincel e vou pegar o número 2, que é menorzinho. Eu vou usar o amarelo ouro para fazer uma sombra. Aqui você tem todas as pétalas. Do lado, desse lado para a esquerda, todas as pétalas estão por trás. Então, essa por trás desta, esta por trás desta, esta por trás desta e esta por trás desta e desta. Então, o que que eu vou fazer? A pétala que ficou por trás, ela ganhou um pouquinho de sombra.
eu vou colocar um pouquinho de sombra. Sombra de amarelo ouro. Agora, esta aqui, ó, tá por trás, vai ganhar um pouquinho de sombra. Esta aqui, tá por trás, vai ganhar um pouquinho de sombra. Eu vou continuar aqui, essa pétala tá por cima de todas as outras, então, ela vai ficar na frente e as outras por trás. Isso quer dizer que eu tenho que pôr sombra nas outras. Sombreei ali e tenho que sombrear pro lado de cá também. Aqui eu tenho uma que tá por trás destas outras duas. Quem tá por trás fica mais escurinho. Você deve estar pensando aí, ai, Lu, que difícil. Não é difícil, é só você me seguir direitinho o que eu tô mostrando, o que eu tô fazendo, porque você vai treinando. Se você acha difícil, nunca pega, você nunca vai fazer, porque é preciso treinar. Esta daqui, ó, também tem que levar um pouquinho de sombra ali atrás. Nós colocamos as sombras aqui no amarelo limão. E no amarelo ouro, eu vou trabalhar com um pouquinho do caramelo. Eu vou começar bem... Aqui, tá vendo esse redondo? Eu vou começar colocando um pouquinho de tinta caramelo em cima do risco do redondo. Eu começo com essa sombra bem aqui, ó, no centro. Puxo um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá e venho limpando o meu pincel. Por aqui já terminou minha tinta, ó. Pra dentro, pra fora. Mais um pouquinho. Agora eu vou achar as pétalas aqui. E preenchi essa parte, eu tô vendo que tá sobrando uma ponta. Preenchi essa parte aqui, e essa parte era do fundo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, minha toalhinha com o dedo, eu vou tirar aqui o excesso desse amarelo. Aqui eu tenho um recurso ainda, porque essa parte é uma área de fundo. Então, depois eu vou deixar isso aqui bem escuro. Então, isso não faz parte da rosa, tá? Isso faz parte da rosa. Então, eu tô com caramelo aqui. Eu tenho essa pétala que tá por cima dessas outras duas. Eu vou fazer uma sombra atrás dela. Coloco sempre a tinta bem em cima do risco, tá? Aqui ela tem um recortezinho. Depois vem pra cá. E aqui eu já tô chegando no amarelo limão. Então, eu não vou entrar com caramelo nessa área. Aqui, eu tenho duas pétalas. Essa daqui tem uma dobrinha. Saindo lá de dentro, eu vou colocar um pouco de sombra aqui. E um pouquinho de sombra aqui por trás da dobrinha também. Aqui eu não posso pôr sombra, porque aqui é uma área de luz. Isso daqui, lembra? Isso aqui é um fundo. Então, aqui eu tenho que disfarçar. Vou deixar um pouquinho mais escuro aqui. Agora, eu tenho aqui, ó, duas que eu tenho que separar também. Então, a que tá por trás é essa. Então, ela leva um pouquinho da sombra. Já vou entortar um pouquinho essa sombra aqui. Vou pôr um pouquinho de sombra aqui, ó, puxando pra cima da pétala. Aqui eu ainda tenho amarelo ouro. Amarelo ouro, sombra de caramelo. Então, eu vou colocar um pouquinho do caramelo. Praticamente, a gente definiu aqui as sombras da rosa. No amarelo limão, sombra de amarelo ouro. No amarelo ouro, sombras de caramelo. Eu vou pôr um pouquinho aqui
Um pouquinho de caramelo ainda. Aqui, vou fazer um pouquinho de sombra nessa pontinha. E vou pôr um pouquinho mais de sombra aqui também. Isso é assim mesmo, tá? A gente vai colocando até ficar satisfeito. Melhor pôr de pouquinho, que você pode acrescentar, do que colocar muito, que é mais difícil de tirar. Agora eu vou pegar um pouquinho do caramelo e eu vou escurecer o miolinho. Coloco bem em cima do risco. Não coloque assim. Coloque a tinta no centro e vai crescendo. Pode até deixar assim, ó, manchadinho. Aqui eu não vou fazer essa última. Eu acho que vou crescer um pouquinho esse miolo. Ó, bati uns pontinhos de caramelo pra fora. Eu ainda vou usar uma segunda sombra sépia, bem aqui dentro, fazendo pontinhos também. Você não vai cobrir a área do caramelo, você vai colocar o sépia até mais ou menos metade do caramelo, tá vendo? O caramelo sobrou aqui, ó. Mas já deixei ali escuro. E com um pouquinho do sépia, eu vou escurecer um pouquinho mais essa área aqui, por cima do caramelo. Agora, vou colocar aqui, ó, um pouquinho aqui no pratinho, pra não colocar demais. Só um pouquinho. E só nessa área onde tem caramelo, tá? Pronto. E agora, eu vou usar um pouquinho do branco nessa área. Na área onde eu tenho amarelo limão. Eu vou girar um pouquinho assim, porque ela tá meio de lado pra cá. E assim é mais fácil de trabalhar. Peguei um pouquinho do branco no pincel. Eu vou começar aqui, ó, por dentro. Bem em cima do amarelinho. E bem em cima do risco. E não aquela linha reta. Deixa meio crespo. Agora, esta daqui. Mesma coisa. Um pouquinho do branco. O seu amarelo, ele não pode estar seco, viu? Essa daqui. Eu não vou fazer daqui até lá. Eu vou começar daqui, ó. Olha como eu coloquei o pincel. De pé. Aí eu venho pra cá, pra cá, pra cá e sumiu. Tiro aquele excesso. E agora a outra. Mesma coisa. Quando chega aqui, ó. Vem pra dentro, vem sumindo. Se você quiser, pode deixar assim também, ó, arranhado. Um pouquinho de excesso, pode ficar manchadinho, não tem problema. Não tem uma regra que diga essa pétala tem que ser assim. Aqui eu tô fazendo o mais simples, com aquele risco que só tem uma camada, para você poder perder seu medo e treinar. Aqui até já precisava de um pincel maior. Eu posso colocar o branco, um pouquinho mais de excesso, ó, puxando. Vai ficando meio manchadinho. Uma pincelada, outra pincelada, disfarço. Olha como é que ficou. Aqui acho que vou colocar até um pouquinho mais. E o risco ainda tá aparecendo. Agora, eu vou virar pro lado de cá. Se aqui eu tava trabalhando nesse sentido, agora eu vou trabalhar nesse. É o contrário. Coloco a tinta do mesmo jeito. Vou até entrar um pouquinho aqui. Coloco a tinta também aqui. Vou puxar essa tinta. Aqui também. Essa é a forma básica, tá? Aqui eu já tô entrando na área do amarelo ouro. Eu nem lavei meu pincel, mas eu vou pegar o amarelo limão
para fazer essa parte. Onde seria o branco, eu vou iluminar com amarelo limão. Porque é a cor mais próxima do amarelo ouro. Que eu tô usando aqui na rosa, né? Aqui, ó, a dobrinha. Amarelo limão. Vou dar uma puxadinha pra dentro para deixar um pouquinho de excesso. Isso daqui é um fundo, não se esqueça. Já tô fazendo essa outra. Que se você usar o pincel maior é mais fácil. Peguei pincel número 6, carrego mais tinta. Tô fazendo esse movimento, ó. Aqui, posso pôr um pouquinho também, mas não vou colocar muito. Esta também vai ser com amarelo limão. Eu preciso que ela fique por cima dessa daqui um pouquinho. Então, aqui, ó, bem no cantinho, vou deixar um excessozinho de amarelo limão. Vou colocar aqui e vou puxar pra dentro. Sujo de amarelo limão, peguei o branco. E eu vou dar uma pincelada de branco só aqui, nessa pontinha. Puxei pra dentro. Não pode ficar parado ali, tá vendo? Vou tirar. Agora esta que tá na frente de todas as outras. Vou começar com amarelo limão também. Coloco aqui. Puxo pra dentro. Coloco aqui. E também puxo pra dentro. Às vezes a gente pode até trabalhar atravessado, mas aqui quero fazer bem certinho para você entender. Para você entender bem certinho da onde tá vindo. Ela tá saindo daqui e tá entrando lá naquele fundo. Então, ali vai ficar escuro. Aqui vai ficar mais claro. Vou pôr um pouquinho de branco aqui. Só um triângulo. Vou pôr um pouquinho de branco aqui. Tá muito molhado isso aqui, eu não tô conseguindo puxar a cor. Aquele branco não pode entrar ali, ó. Então, a gente tira um pouquinho. A área de sombra. Vou voltar nessa área. Acho que precisa de um pouquinho mais de amarelo ouro aqui. Uma pontinha de caramelo subindo para cobrir o risco. Agora, essa área de cima eu tô fazendo a luz com o branco. Então, eu primeiro vou colocar uma pincelada aqui, arrematando aqui o miolo. É uma pincelada mesmo, só. Posso pôr mais uma aqui, menor. Posso pôr mais uma aqui, mais uma aqui. Ó, a gente vai fazendo assim, ó. Essa área de miolo, ela tem várias pétalas. Esse pedaço aqui, eu não posso iluminar totalmente ali. Eu vou iluminar no centro. Porque esse pedaço aqui é aquele pedaço gordo, que ficou... Ele tá alto. Um pouquinho do branco. Eu vou empurrando para as beiradinhas. E agora, pego tinta e vou fazer essa pincelada aqui, ó. Uma, duas. Essa daqui um pouquinho mais gorda. Esse pedaço vai ficar assim. Se você quiser consertar esse ladinho, você vai pegar um pouquinho do amarelo limão e vai passar assim, ó. Agora, eu vou deixar esse amarelo ouro aqui, esse outro lado que tá gordo, que tá alto também, um pouquinho mais iluminado com amarelo limão. Porque aqui nós temos já o amarelo ouro de base. Eu vou colocar aqui, com o pincel sujo de amarelo limão, eu vou colocar essa dobrinha. Vou colocar com o branco, vai passar uma pontinha.
Vou colocar pra cá outra pincelada. Que tem que passar aqui a pontinha também, ó, vai arrematar ali. Você pode deixar assim de pincelada ou eu gosto de pegar um excesso de tinta e fazer assim, ó, um recorte aqui e um recorte aqui. Pode fazer até mais de um, deixando gordinho assim. Eu gosto de fazer esses quebradinhos assim. Aí, acho que aqui ficou muito branco. Então, eu vou voltar com o pincel 6 e vou voltar com o amarelo limão. Prontinho. Tá bem molhado. Enquanto seca aqui, eu vou fazer um outro detalhe aqui na esquerda. Não, esse lado é direito. Então, é no direito. Vou mostrar pra você como eu vou fazer aqui o meu detalhe. Eu vou usar a mesma folha onde eu fiz o desenho aqui, eu vou dobrar exatamente no meio. É um A4, uma folha de sulfite normal. Aí, eu vou colocar aqui e eu vou medir. Aqui, eu tenho 6,5 cm. Aqui pra cima, 6,5 e aqui pra baixo 6,5, tá? Então, deixei mesma distância aqui, aqui e aqui. Eu vou colocar o meu celular aqui no meio, só para essa folha não se mexer. E agora, eu vou usar o pratinho, eu vou usar o violeta, vou colocar aqui 3 pinceladas gordas. Eu vou usar o rosa bebê. Vou colocar 3 pinceladas gordas. Com o pincel número 6, eu vou fazer aqui uma brincadeira, assim, ó. Eu carrego o meu pincel e eu vou fazer bem na borda. Eu vou batendo o pincel. E aqui eu vou fazer uma textura. Fique para fora do pincel, assim, ó, até 1 centímetro. Só não preencha, faça assim, batidinho. Terminando aqui de colocar o violeta. Olha como fica. Ops. Olha como vai ficando. Aí, coloco um pouquinho do rosa bebê. Pode bater em cima do violeta, um pouco saindo para fora, para que ele apareça também. Agora, eu vou tirar esse papel. Olha o que eu tenho. Uma moldura. Ainda úmido, eu vou pegar o branco, o pincelzinho 2 e vou fazer uns pontinhos, imitando florzinha. Sabe aquela florzinha da hortênsia? Então, mas você não precisa desenhar a hortênsia. Só faça uns pontinhos aqui, ó, onde eu tenho mais espaço violeta, que eu sei que você deve estar enxergando meio azul, mas é violeta que eu usei. Aqui passou um pouquinho, depois a gente conserta. Eu vou construir, olha como fica com as florzinhas. Eu vou construir florzinha toda essa volta. Olha como ficou. Você vai colocar um miolinho nessas florzinhas. Você só vai achar algumas. Tô usando amarelo limão, tá? Você coloca assim, ó, aleatoriamente. Onde você identifica as 4 pétalas, você coloca no meio. Onde você identifica 3, pode colocar, faz de conta que tá por trás. Depois do amarelo limão, com esse mesmo pincel 2, eu vou colocar ele no verde oliva e vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3.
Um, dois, três para cima, mais um para o lado. Eu vou fazer galinhos. Mas não deixe parelho, 1, 2, 3, 4. Não, faça um, faça o outro pertinho, faça um com 2 pétalas só, faça um com 4 pétalas do lado. Vai criando os galinhos que fiquem assim de forma irregular. Se quiser, pode fazer com um pincel 0, só que não deixe tão desenhadinho. E de vez em quando pode bater o verde oliva aqui dentro também, assim ó, em cima de um branquinho para ele aparecer. Eu vou fazer o meu, depois eu mostro para você. Olha, o trabalho tá seco. Agora a gente vai fazer o fundo. E eu vou molhar aqui em volta da rosa com um pouquinho de água. Vou tirar o excesso com um paninho. E agora eu vou fazer com o pincel 8 um fundo aqui com o verde pântano. Tiro o excesso e eu vou no cantinho. Nós trabalhamos as folhas com o verde pântano, só que o verde pântano em cima da água, ele fica com uma tonalidade diferente, um pouco mais claro. Então, não tem problema. Pode usar o mesmo que vai ficar diferente. Eu tô fazendo aqui, ó, em todos os cantinhos. Aqui eu vou crescer um pouquinho, porque eu tenho esse arranjinho de folhas fechando o retângulo. Então, eu vou levar nos cantinhos aqui de cima também. Lembra que aqui era um fundo que eu preenchi de amarelo? Então, agora eu vou remendar. Pronto, preenchi tudo de pântano. Eu não borrifei água aqui, para ficar seco e a tinta pegar melhor. Aqui eu vou crescer um pouquinho mais. E aqui também. A questão do fundo, onde colocar mais, onde colocar menos, você tem que perceber a harmonia do trabalho. Por exemplo, aqui eu tenho um trabalho arredondado. Então, esse meu fundo, ele tem que acompanhar isso. Aqui ficaram poucos elementos e essa outra linha chega aqui e parece que fica um vazio. O contrário aqui de baixo, que tem elementos fortes, a linha chega e parece que se encaixa. Então, aqui em cima eu tenho que deixar o fundo um pouquinho mais forte, um pouquinho maior. E questão de fundo é assim, você vai colocando de pouquinho. Porque sempre você pode acrescentar. Agora, tirar é bem mais complicado. Percebeu aqui? Aumentei, olha só como já fecha aqui, ó, o espaço. Então, de escuro já tá bom. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo limão. E com esse amarelo, eu vou continuar aqui um pouquinho para dentro o fundo, olha. Eu pego lá em cima do verde e trago um pouquinho para dentro desse espaço aqui. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo também. Vou puxar um pouquinho aqui por fora. Aqui acho que estava muito molhado. Olha o que aconteceu. Ele separou ali da folha. Eu vou colocar mais forte. E já vou finalizando aqui com o amarelo. Eu vou pôr um pouquinho do amarelo aqui também. É só para não deixar o verde sozinho ali, pesado. Mas não é para fazer uma área verde e depois uma área amarela em volta, tá? Tô colocando o amarelo, sai lá de dentro.
e ele vai se fundindo com o verde. Quando você trabalha com duas cores, evita deixar uma cor bem nítida e a outra cor também com divisão. Você tem que misturar as duas. Pronto, ali em cima sumiu, gostei. Agora eu vou pegar uma pinceladinha do rosa bebê. E com aqui, ó, vou colocar esse pedacinho com rosa. E não vou deixar dividido. Aqui entre rosa, verde e amarelo, eu vou misturar. Esse rosa aqui, ele vai dar uma leveza. Coloquei aqui, eu vou passar um pouquinho pro lado de cá, mas nem vou chegar embaixo. Você viu como o rosa aqui, ó, ele some. Não é para ficar uma mancha muito forte. Agora eu vou colocar o rosa aqui. Um pouquinho do amarelo, passando pro rosa. Por mais um pouquinho do verde escuro ali, porque aqui, ó, clareei muito. E agora eu vou colocar um pouquinho do rosa lá em cima também. O rosa, ele só dá uma leve nuance. Bom, acho que já tá bem legal. Você viu que eu risquei Bon Appetit aqui? Esse é um stencil da Litoarte. Ó, tá aqui. Eu gosto desse stencil porque ele é um tamanho muito bom. Mas tem outros. Se você tiver, pode usar o stencil. Eu risquei e vou fazer com o pincel zero e com o sépia. Eu vou preencher. Porque tem muita gente que não tem stencil e não tem. E é difícil conseguir. Então, por isso eu desenhei. Mas você também pode pegar alguma outra fonte e escrever Bon Appetit aqui. Ó, com o sépia e com o zero. Eu vou preencher as letras, deixando um pouquinho mais grosso aqui onde tá essa parte mais escura. E vou fazer outra coisa também. Já vou aproveitar, aí não vai ser com pincel zero. Eu vou usar o pincel número 2 e vou fazer aqui na borda um risco com o pincel 2. Usando a largura do pincel e o sépia. E já volto mostrar para você. Olha, já escrevi o Bon Appetit aqui, já fiz o contorno, não fiz aqui porque ainda tá bem úmido, então eu quero esperar secar. E agora eu quero te mostrar uma coisinha. Esse detalhe aqui, ó, tá vendo? Tinha muita água, então coloquei a tinta, agora que tá secando, a água parece que faz a tinta fugir. Aqui também, ó, tem um detalhezinho. Então, quando você terminar de fazer, que começar a secar, você repara se não vai precisar fazer um retoquezinho. Se precisar, você vai só ali naquele cantinho e faz o retoque. Para finalizar aqui a pintura, eu vou usar o violeta, o rosa e o branco. E eu vou fazer aqui umas florzinhas, assim. Eu vou colocar aqui no pratinho o violeta, vou tirar o excesso e vou fazendo aqui no meio, ó. Eu vou dando batidinhas. Agora eu vou finalizar aqui com o rosa. Do mesmo jeito que a gente fez na volta. Quero fazer aqui um pouco também. Vou fazer um pouquinho aqui também. Ficou tão fechadinho ali que eu tenho que descer. Vou pôr aqui mais um pouco para fechar o arranjo. Com o pincel sujinho, eu vou dar algumas pinceladas aqui, ó, pelo meio de violeta, só.
E aqui eu vou colocar um pouquinho do rosa. Pronto, agora olha só, o trabalho teve uma sequência. Com o pincel 2 e o branco, vou fazer umas florzinhas. Não vou fazer florzinha muito pequena. Fazer assim, ó, maiorzinha. 1, 3 pétalas, 2 embaixo, mais uma falsa aqui, mais um botãozinho ali. Aqui vou colocar uma também. 1, 2, 3, 4, 5 deitadinhas. Umas 2 pinceladinhas de branco e pronto. Aqui também vou colocar uma pinceladinhas de branco e pronto. Miolinho amarelo limão. Essas florzinhas de branco eu gosto de fazer com a tinta de baixo, a tinta de base úmida, porque o pincel desliza melhor. Caso depois você queira, pode retocar as bordinhas, os contorninhos com um pouquinho do branco. E eu vou recortar essa parte aqui para mostrar para você. Eu vou mostrar para vocês aqui com um pincel, não sei, um pincel grande com cerda, como passar termolina em cima do trabalho para impermeabilizar. Eu vou colocar um pouquinho aqui no prato. Termolina tem de todas as marcas, todas as marcas de tinta. Termolina é um líquido branco. Quando você passa, fica assim, ó. Tá vendo? Parece que vai estragar toda a pintura. Mas não vai, não. Isso vai proteger, cria uma camada impermeabilizante. Por ser um lugar americano, quando você passa termolina, sujou, é só colocar embaixo da torneira que ele já fica limpinho. Então, olha como eu tô colocando e espalhando. E assim eu não vou passar no meu inteiro, porque a pintura ainda está úmida. Então, você tem que deixar secar bem para depois passar. Eu só vou mostrar para você aqui nesse cantinho como usar. Se você não quiser passar, não tem problema nenhum, tá? Mas é uma forma de proteger o seu trabalho. O trabalho está concluído. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora, vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Ângela fez este trabalho especialmente para participar da galeria. Ela mora em Fortaleza, no Ceará, e tem 82 anos. Foi incentivada por uma irmã a aprender pintura, mas as aulas foram suspensas. Então, com a ajuda da filha, foram procurar no YouTube e acharam. Acharam o canal Sonalu Pinturas. Virou seguidora. Já tem muitos riscos, mas só gosta de pintar flores. E está muito feliz com o que faz. E para isso, tem bastante estímulo dos filhos. Ângela, você me representa. Eu, a Lu, sua mestra, te dou nota 10. E o beijinho vai de brinde. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.